Hoje parece que a internet está começando a voltar ao normal. Ou tá travando aí? Me dê aí uma resposta. Amanhã, Gabi, nós estamos na rádio, viu? Às 17 horas. 17 horas amanhã nós vamos estar na rádio Sento Sé Agora. Graça e paz. Aí segue Petrolinha entrou. O nosso tema hoje esse tema já faz alguns dias que é para ser tratado aqui na live, mas a internet não nos ajudou. Então hoje eu vou falar que vou tratar um pouco e vou deixar gravado para o YouTube, Sunamita Alves. Acredito que será bem proveitoso. E aí, Gabizinha, me dê um retorno aí, minha amiga. Clécia tá sem internet. Rosa, acredito que também. Sensé tá uma bênção. Mas deve ser eles organizando, né, a internet. Deu uma congelada aí. Ô, Cleide, paz do Senhor, minha amada. Olha o tema aí, vai sair hoje. Acredito que vai sair, com fé em Deus. Chamei o nosso pastor Fábio, mas ele está viajando. Tem uma bagagem muito boa. Amém, minha amada. Tá tudo certinho aí? Tá dando para ouvir direitinho, ver direitinho, sem cortar? Irmã Cleide. Hoje o nosso tema é... chega a dar um friozinho. Depressão e suicídio. Vamos ver o que a gente consegue aí falar de acordo com a palavra de Deus, com esse tema tão pesado, né? E eu quero começar esse tema pelo lugar onde ele deve começar, todas as vezes que nós tratarmos dele, a criação. Pelo Gênesis, o livro de Gênesis. Às vezes eu acho que nós, inconscientemente, eu não sei se por conta da escola, né, que nós vimos... Amém, minha irmã. Nós somos acostumadas com a teoria da evolução e uma série de coisas que vão contra a palavra de Deus, que nós temos... E até também em colocar o nosso evangelho em prática, fora da igreja. E nós temos dificuldade em encaixar o evangelho, encaixar a criação no nosso dia a dia e principalmente quando enfrentamos esses tipos de situações como enfermidades, não é? Como é que eu encaixo isso? Como é que eu enfrento a dor? Como eu enfrento a morte? Seja bem-vinda, minha amada. Tomara que Sheilane apareça aqui para a gente colocá-la para louvar, não é? Hoje o tema é depressão e vamos falar um pouquinho de suicídio, viu? Depois eu quero me aprofundar mais nesse segundo tema. Então, nós temos essa dificuldade de encaixar tudo isso e de enfrentar isso com a lente cristã, com a lente que deve nortear toda a nossa vida, que é a lente cristã, o olhar cristão, não é? Se de fato eu acredito, o que você acha, minha irmã Charlene? Olha, se de fato eu acredito que Deus, o Deus bíblico, o Deus narrado na Bíblia, ele criou todas as coisas, então, de fato, a Bíblia é uma referência para todas as coisas. É lógico que a Bíblia, ela não vai tratar de todos os assuntos, mas ela traz princípios que me norteiam em todas as coisas. Caso contrário, eu não estou de fato acreditando que ele criou todas as coisas. Não é assim? Que ele é o Criador. Por isso eu vou ler com vocês. Eu quero que vocês... Olha, que visita boa! Glória a Deus. Seja bem-vindo, meu amado. Gente, esse homem é bênção. Viu? Depois eu vou colocar aqui o link dele. Ele é muito top. Ele é
na questão agora que a Charlene é professora, dá aulas online, como é que faz? Ele é a pessoa certa, viu? É fenomenal. Depois eu vou deixar tudo aí, o contato dele. Amém. Boa noite. Então, minhas amadas, vamos aqui correr na nossa live. Se de fato, a irmã Charlene disse, é verdade. Se de fato eu creio que o Senhor, Ele fez todas as coisas, então eu tenho que me nortear, que me basear por isso. É por isso que eu quero ler aqui com vocês Gênesis. Nós vamos ler o 2. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Nós vamos ler o capítulo 2, 31, que vai dizer assim: e Deus viu tudo quanto fizera e era muito bom. Era muito bom. E foram-se a tarde, a manhã e o sexto dia. Então Deus, o Deus que nós conhecemos, o Deus da Bíblia Sagrada, Ele fez todas as coisas e Ele viu que era muito bom. Mas quando nós chegamos no capítulo 3 de Gênesis, nós também observamos que acontece algo muito terrível. O que é que acontece? A queda. Adão e Eva descumprem a lei de Deus e acabam por acarretar sobre si, sobre toda a humanidade, as consequências desse descumprimento. Agora eu quero aqui raciocinar com vocês. Quando Deus ele cria Adão e Eva, eles tinham como seres humanos, seres racionais. Vai ser uma Estela, seja bem-vinda. E que Flores, seja bem-vindo, seja bem-vinda, né? Sua irmã meio saidinha, perdi meu óculos. Amém, amém. Fica à vontade. Hoje a nossa live é sobre depressão. Então, Deus ele cria Adão e Eva, e Adão e Eva é portadores de emoções. E essas emoções eram perfeitas. Porque senão Deus não podia julgar Adão e Eva se eles não fossem portadores de emoções. Vocês concordam comigo? Por exemplo, quando Eva foi confrontada pela serpente, qual era a emoção que ajudaria a Eva a tomar uma decisão correta? Eu vou até falar sobre isso amanhã. Qual era a emoção que poderia? A paz do Senhor, minha amada. O medo. Porque o medo faz o quê? O medo faz o nosso mecanismo funcionar e se proteger, se precaver. Não é assim? A palavra do Senhor vai dizer que o quê? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então Eva era portadora desse temor. Vocês estão entendendo? Oi, irmã Samira, feliz por te ver aqui. Ela era portadora desse temor, desse medo benéfico, sem ser deturpado. Até então não era deturpado. Mas quando ela decide, mesmo tendo temor, ela decide pegar do fruto e ir contra a lei de Deus, aí sim todas as emoções são deturpadas. Vocês agora estão conseguindo entender o raciocínio? As emoções de Adão e Eva e, consequentemente, as nossas emoções como herdeiros dele foram deturpadas, foram desorganizadas. E aí é onde entra o que no mundo? Qual é a sentença que Deus disse para eles? Agora vocês morrerão. A morte é a consequência do quê? Do pecado. E o pecar, como nós já vimos na outra live, é o quê? Errar o alvo. Deus fez Adão e Eva para um alvo. Qual era o alvo? Ser satisfeitos em Deus. Então, quando ela tenta se satisfazer em outra coisa, ela erra o alvo e contrai para si a consequência do pecado, que é a morte. E como é que nós contraímos para nós a morte? Tanto a física, né, como a morte
eterna. Por meio de vários tipos de doença, o nosso corpo passou a padecer. A Bíblia vai dizer que a natureza passou a padecer. Então, aquele mundo que era perfeito, foi criado com toda a perfeição para o aproveitamento de Adão e Eva, agora foi deturpado pela queda. E a partir daí, todas as emoções também. Aí é onde nós entramos na questão da depressão. Agora nós vamos entrar nesse tema. O que é depressão? Irmã Samira? Irmã Samira, você já teve que lidar com alguém próximo que passou por isso? Irmã Estela e Flores? Vocês já tiveram que lidar com isso ou com alguém próximo? Eu já passei por isso. E eu digo, a depressão ela é algo recorrente. Vocês têm que estar sempre atentos. Viu? Então vocês já tiveram que conviver com isso, ou que viram, ou que participaram de alguém que passou por esse momento difícil? Seja bem-vindo. Aura Barros, seja bem-vinda, viu, minha irmã? Então, a depressão, o que é depressão? O nome por si parece que já define, né? É como se você estivesse empurrando para baixo. Vem do latim depressio, empurrar, jogar para baixo com muita força. Isso, pessoas acabam vivendo muito, né? É verdade, meu irmão. Então, a depressão, no sentido da geografia, eu também gosto desse sentido. É como se você estivesse indo em um caminho reto e, de repente, houvesse ali uma depressão, um buraco em que você acaba caindo nele. Então, a depressão, depressio, do latim, é empurrar com força para baixo. E é assim mesmo que acontece, né? A pessoa parece que é levada para baixo e não tem para onde correr, não tem como escapar, não tem o que fazer. Quais são os tipos de depressão? Eu queria perguntar aí para vocês agora. Karina, seja bem-vinda, Karine. O que vocês acham? Depressão é o quê? Quais são os mitos que estão em torno dela, que nós já ouvimos? Que é coisa a pessoa está endemoniada, ou que a pessoa não tem fé. Quem não já ouviu isso, né? Me respondam aí, me mandem aí um feedback. Ou que a pessoa não tem fé o suficiente. Você está assim que você não tem fé o suficiente. Ou então você deve estar em pecado. Samira, a internet tá horrível, é verdade. Viu? Tá mesmo, tá complicado. Aqui em Centro Sé tá complicado, mas o Senhor é bom e Ele vai entrar com providência e vai ajudar o nosso pessoal, viu? Então, olha, aqui hoje nós vamos olhar ela em 3 campos. Qual? Espiritual, viu? Físico, né? E a questão que eu já quero lidar aí dos motivos físicos, espirituais e emocionais. Tem também a questão de uma predisposição. Há pessoas que já têm, é isso mesmo, que não conhece Deus. Charlene, é isso que você acredita ou você já ouviu? Me explique aí. Vânia entrou, seja bem-vinda, viu? Então, há vários tipos aí de coisas que quem está nessa situação acaba por sofrer mais ainda. Eu acredito que eu falei aqui numa live uma história de uma mulher que ela é Dona Maria, vamos dizer que era Dona Maria o nome dela. E uma conselheira, que eu fiz um curso, acompanhou essa senhora. Ela estava já em grau avançado, porque a depressão ela tem 3 graus. O leve, o moderado, né? O médio e o grau mesmo avançado. Então, ela estava nessa situação e ela ia fazer uma cirurgia, porque os médicos acreditaram que se fizesse essa cirurgia, ela poderia ter boas reações, reagir ao tratamento.
porque a medicação já não funcionava. E isso aí a Charlene explicou, ela ouviu várias pessoas falando, não tem Deus, é falta de fé, a pessoa que não acredita em Deus, olha só. E ela, essa depressão circunstancial, esse nome que eu queria lembrar. Essa senhora, Maria, estava nesse hospital e houve ali a consulta com a psicóloga, o psicanalista, o psiquiatra, e convidaram também a conselheira bíblica, essa irmã, e ela foi. E ela observou que Dona Maria, ela sempre ficava aqui com a mão pressionando o lado do seu coração. E quando ela conseguiu conversar um pouco com ela, que era muito difícil, a pessoa se isola, né? Quando ela conseguiu, ela perguntou para ela, Dona Maria, por que a senhora sempre está pressionando o seu coração e a ponto de ferir, a sua pele já está ferida por conta de você pressionar tanto? Aí ela disse para ela já tinha aquele vínculo de amizade, que é necessário fazer. Já nós vamos falar sobre isso. Seja bem-vinda, Edvalda, minha amiga maravilhosa, que eu amo, de Remanso. Aqui nós temos de Salvador, de Remanso, viu? Tá bom demais essa live. Então, quando ela conseguiu falar com Dona Maria falou para ela, minha filha, meu esposo, eu tinha com meus 5 filhos pequenos e ele colocou outra mulher dentro de casa. Observe a situação de Dona Maria. Ele colocou outra mulher dentro de casa com meus 5 filhos pequenos. E quando passou uma semana, eu tendo que ver todas aquelas cenas, ele se dirigiu para mim, eu não trabalhava, cuidava só da casa, e disse que eu tinha que sair da casa com os meus filhos. E eu tive que sair com os meus 5 filhos, sem saber para onde ia. Olha a situação dessa mulher. E quando eu ia saindo na rua, alguns vizinhos saíram na porta e eles diziam a seguinte frase, olha, Dona Maria, não conseguiu segurar nem o marido ela conseguiu segurar. E aquilo maltratou tanto aquela mulher e ela desenvolveu uma depressão gravíssima e estava naquela situação. Então, quando aquela conselheira entrou no caso dela, começou a conversar com ela acerca do Evangelho e, graças a Deus, ela conseguiu superar aquela situação. Então, está aí um exemplo de depressão circunstancial. Ela acontece quando você passa por uma circunstância que seja um trauma ou uma situação muito difícil e você acaba desencadeando essa depressão. Foi o caso de Dona Maria, mas ela conseguiu. Ô, Glaucia, seja bem-vinda. Ela conseguiu vencer. O Senhor é bom, não é? Então, eu quero aqui trazer alguns exemplos para vocês. Se vocês quiserem aí ver, acompanhando, fazendo pergunta. Olha, são 850 mil pessoas vítimas anualmente. Diz que a depressão ela é a doença mais incapacitante do mundo. É muita gente, não é? 300 mil pessoas, 300, segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde. E olha que os jovens, eles fazem parte do maior número dessa contagem aí, desse censo, viu? Então, a depressão, ela antes era considerada como melancolia, né? Tinha aquele tabu todo. É por isso que eu acho que até hoje as pessoas têm medo, principalmente os homens. Os homens são os que mais sofrem, mais têm o preconceito e eles não buscam ajuda. Os homens, muito difícil
difícil um homem buscar ajuda. Só quando eu acho que ele já não tem mais jeito mesmo, e olhe lá. Por quê? Tem o preconceito, né? Tem o preconceito de ir ao CAPS, tem o preconceito de, oxe, vou tomar remédio controlado. E aí, vocês acham que uma pessoa que toma remédio é falta de fé? Uma pessoa que toma remédio, que busca, ela está pecando? Me respondam aí, viu? Pode mandar aí as respostas. Então, os homens, eles são a maioria das vítimas silenciosas, porque não buscam. A mulher não, a mulher já, graças a Deus, ela já consegue ir, ela já consegue buscar. Ela já consegue, e eu tenho essa experiência própria vivida. Quando eu passei pela depressão terrível que eu passei, eu fiquei numa situação que eu tinha o controle ali do dia. Ia tomar o remédio tal hora, eu não conseguia mais trabalhar e tudo era controlado. Meu esposo, ele tinha que se virar nos 30, ele tinha que olhar as crianças, ele tinha que fazer tudo. Meu esposo, ô meu amado, seja bem-vindo, viu? Estou falando de você agora. Ele tinha que se virar nos 30 porque eu não conseguia fazer nada. E esse preconceito, né, Cláudia? Cláudia, ela trabalha nisso. Fale aí com a gente. Esse preconceito era assim: ixi, fulano tá doido. Vocês já ouviram isso? Então as pessoas ainda têm preconceito e por isso sofrem caladas, não buscam ajuda. Viu? Mas a depressão, ela precisa ser trabalhada de forma clínica, certo? Não é feio, não é pecado. Como eu já expliquei, o pessoal que entrou agora, a minha primeira explicação, Valmir, seja bem-vindo. Minha primeira explicação, que é a base que nós devemos ter como cristãos, é isso, Edivaldo? É o quê? Nós fomos atingidos pela queda. Adão e Eva foram criados com todas as emoções, tristeza, alegria, medo, com essas emoções de forma perfeita. Mas quando acontece a queda, nossas emoções foram transformadas, foram deformadas. É por isso que nós podemos adoecer tanto do corpo como da alma, como da psique. Quando a Bíblia fala alma, ela está falando da nossa psique. Quando ela fala do coração, é da nossa psique. Então, nós podemos adoecer sim. Sabe por que nós podemos adoecer? Eu vou fazer aqui uma pergunta para vocês. Quando uma pessoa é cristã, e a mulher, por exemplo, quando a mulher é cristã, que ela vai ganhar um menino, se ela não ganhar cesariano, ela sente dor ou ela não sente dor? Me responda aí, cadê Glaucia, Edivaldo? Ela não sente dor quando ela vai ganhar normal? E a dor é o quê? Aquela dor horrível que ela sente é o quê? É a consequência da queda. Então, nós sentimos dor, o nosso corpo padece, tudo isso acontece conosco. Nós não somos super-homens e nem super-mulheres. É por isso que nós tivemos um alto índice, principalmente por agora esses dias, de líderes se suicidando. Por quê? Porque acreditam que são super-heróis e não tiram tempo para descanso, não tiram tempo para cuidar de si, para cuidar da família. E isso, acredito que Deus gera providências naturais e sobrenaturais, justamente. Então, nós temos que ter essa ideia definida de quem nós somos e de quem Deus é. Porque isso vai facilitar muito em tudo que nós passarmos, seja depressão ou qualquer outra coisa. Essa cadeira minha não está ajudando. Vamos lá. Vamos aqui prosseguir. Então, quais são as causas? O que pode desencadear uma depressão? A primeira é a genética. Você pode ter uma predisposição genética a desencadear uma depressão. Por exemplo, você não tem depressão. Aí você passa, a mulher, por exemplo, ela vai ganhar o bebê. E aí, depois que ela ganha ali mais ou menos uma semana e pouquinho,
começa a sentir aquela tristeza profunda, começa a ter medos que antes ela não tinha, aí a depressão pós-parto. E tem quando já há uma predisposição genética, isso vai desencadear e precisa ser cuidado o mais breve possível, porque senão essa depressão ela permanece, viu? Então, Karine. E aí, Karine, o que é que você está achando da nossa live? Responda aí. Então, traumas, como foi o caso da Dona Maria, né? E secundária de outras enfermidades. Ô, Lili, seja bem-vinda. Estamos falando sobre depressão. Ela pode ser desencadeada por outras enfermidades. Por exemplo, a tireoide. Não é? Tem um tipo de tireoide que deixa a mulher depressiva, deixa a pessoa depressiva. Aí você não sabe o que é. Meu Deus, Aline, seja bem-vinda, meu amor. Meu Deus, que tristeza é essa? Você chora do nada. De repente você está chorando, não sabe o que é. E a depressão, ela tem uma diferença da tristeza, viu? Ela é mais profunda e quando é uma depressão clínica, ela aparece do nada. Por exemplo, quando a pessoa chega ao consultório médico, o que foi que lhe deixou assim? Não sei. De repente, eu comecei a me sentir vazia, entende? Então, você precisa cuidar. Porque às vezes você pode estar com a tireoide, às vezes você pode estar com problemas hormonais, às vezes você pode estar com problemas hormonais. O que mais? Deixa eu olhar aqui. Até a questão da hipertensão pode provocar em você uma depressão, o Alzheimer. E tá vendo aí como depressão não tem nada a ver com falta de fé? Do Alzheimer, esclerose múltipla. Então, são vários tipos de enfermidades que podem desencadear uma depressão. Por isso que nós não podemos deixar passar. Tem que ir ao médico. E nós adoecemos. Hoje eu até falei no grupo. Ouvi um áudio, depois disseram que não era verdadeiro. Mas nós aqui do Brasil, nós cristãos, e aqui eu me refiro aos cristãos, precisamos tirar essa ideia que veio da confissão positiva de que nada de ruim vai acontecer conosco, porque nós somos cristãos. Não foi isso que Cristo prometeu para nós, não é verdade, irmã Karine? Irmã Aline, Cristo prometeu o que para nós? Que ele estaria conosco. Sabe um hino que parece ser insignificante, mas que é importante nós atentarmos para a letra dele? É aquele hino que diz assim: se passares pelas águas, se passares pelo fogo, né? Tá certo. Se passares pelas águas, se passares pelo fogo, não é se, é quando passares. Então, o que é que a Bíblia está dizendo? Você vai passar, mas quando você passar, eu vou estar com você. Essa é a promessa de Deus para mim e para a tua vida. Nós não estamos sozinhas, não estamos, viu? Então, olha, ela pode vir por traumas e como eu já relatei a primeira, o pós-parto. Quais são os sinais, os sintomas? Fique atenta aí, ó, desânimo, tristeza, o choro fácil, como eu já disse, dores generalizadas, dores que aparecem do nada, né? Aparece do nada. Insônia, ou então você dorme demais. Mudança no apetite, ou para de comer, ou come demais. E incapacidade de fazer as tarefas. Você diz, meu Deus, eu tinha tanta força, tanta vontade e agora eu não tenho mais coragem para nada. O que é que está acontecendo comigo? É bom você procurar um médico. Não tenha receio. Quem mora aqui em Centro Sé, nós temos excelentes profissionais. Eu amo os profissionais daqui de Centro Sé. As psicólogas eu amo demais. Eu vivo lá, né? Se eu pudesse, que agora não estamos também aí nesse período, né?
Mas se tivesse aqui, que eu acho que ainda não tem, psicólogos particulares, eu acho que eu não saía de lá. Porque alivia, é muito bom, é maravilhoso. Não tenha preconceito, é ótimo ir ao psicólogo, viu? E o nosso Deus é o maior dos psicólogos. Então, o que mais? Vamos ver aqui. As variações hormonais em nós mulheres pode desencadear isso, viu? Principalmente esse período aí de menopausa, ou pode observar que só no nosso período, né, que nós temos todo mês a nossa estrutura já fica balançada, imagine quando isso se agrava. Então precisamos nos cuidar. São 300 milhões, eu até errei aqui, de pessoas no mundo que têm transtorno. Nós precisamos ficar atentas, minhas amadas, com os nossos esposos e os nossos filhos e os homens que estão ao nosso redor. Ai, que bom, que bom. Glória a Deus, irmã Samira. Então nós precisamos, porque os homens, eles costumam omitir. E o homem por natureza, não é assim, irmã Samira? O homem por natureza, e aqui nós temos homens que podem responder também. Quando eles estão passando por momentos difíceis, o que é que eles fazem? Nós conversamos e eles fazem o quê? Eles silenciam, eles se fecham. Pode observar, seu marido, quando ele está estressado, alguma coisa assim, ele se fecha, ele vai para o canto dele, ele fecha a gavetinha dele, se retrai. Então, fica difícil da gente saber. É por isso que a gente tem que prestar muita atenção, viu? A forma leve, a pessoa ainda consegue fazer as coisas, ela está ali, mas ela consegue lidar. A moderada, ela fica entre meio termo. E a grave, a pessoa para de vez. Ela não se trabalha, ela não tem mais força de trabalhar. Se as tarefas de casa, ela não tem mais predisposição nenhuma. Aí geralmente vem, né? Preguiçosa. Aí, ó, não faz as coisas porque é preguiçosa, é lerda, não liga, não. Vamos observar o que é, para que não haja preconceitos, né? O que é preconceito? Um conceito formado antes de conhecer, antes de saber a causa. E já eu vou dar dicas para você ajudar as pessoas que estão próximas a você, viu? Essa dificuldade nossa de buscar ajuda é porque antigamente isso era relacionado até à bruxaria, né? É um caso muito conhecido a rainha de Portugal, a mãe de Dom Pedro I, Maria I. Quem aí não conhece o ditado Maria vai com as outras? Hã? Ah, Maria vai com as outras. Veio dela. Ela era uma mulher muito dedicada. Ela ajudava muito os necessitados. Ela fazia muitas causas beneficentes, mas ela teve esse período de depressão. E quando